E hoje nós estamos retornando também ao nosso estudo de Marcos, né? No ano passado nós fomos até o capítulo 6 e hoje iniciamos da onde paramos. Então, capítulo 7, versículos de 1 a 23. E sabemos que o Evangelho de Marcos, né, ele apresenta Jesus Cristo. Um dos propósitos dele é apresentar Jesus Cristo como o rei, mais um rei servo, então o enviado do Senhor, o Filho de Deus, e ele é apresentado de forma dinâmica e para um público que talvez não tem tanto conhecimento sobre os costumes dos judeus. Lembrando que alguns dizem que esse evangelho são coletâneas das mensagens de Pedro, onde João Marcos, né, ele escreveu, e aí hoje nós temos aqui em mão. Então hoje, olhando para o texto que foi lido, e daqui a pouco nós vamos estudá-lo diretamente, temos o propósito de enxergar Jesus Cristo como Rei, como Senhor. E sempre partimos então dessa chave hermenêutica. Deixa eu ver se... Aí, pronto, ó. Tudo bem? Agora eu quero começar com o pensamento de Lutero. Lutero, ele disse o seguinte: o Evangelho é como um leão enjaulado que não precisa ser defendido, apenas libertado. O pessoal lá que estava na minha classe hoje, lembra? Nós escutamos isso. Então, certamente, sabemos que o Evangelho ele é o poder de Deus para salvar o homem, mas como que nós, seres humanos, limitados, enjaulamos esse Evangelho? Tornando esse evangelho mais uma filosofia do que realmente o poder do Senhor para a salvação. Tornando então esse evangelho mais um estilo de vida, mais simplesmente uma sabedoria humana, uma forma de viver, do que o poder de Deus para transformar. Como que nós conseguimos fazer isso? De uma forma bem simples. Nós vamos agregando a esse evangelho pensamentos ou princípios, conceitos humanistas. Vamos colocando dentro desse evangelho conceitos tirados de homens, partindo dos homens, mas não do Senhor. Então já não é mais a pura palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor, mas aquilo que eu acho. E aí você vai transformando esse evangelho numa filosofia humana, numa sabedoria que não tem condições de levar um homem para um relacionamento com o Senhor, porque ela realmente não apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador. Agora, no texto que nós estamos estudando hoje, ou que vamos estudar hoje, ele é bem interessante, que nós vamos ter aqui um conflito entre uma tradição que... A gente vai falar sobre tradições, mas uma tradição que afasta a pessoa de Deus, e o ensinamento de Jesus Cristo, que leva ou que traz a pessoa para perto do Senhor. Então, sendo assim, eu coloquei um tema bem interessante para nós. O tema é o crente de fachada. O que seria um crente de fachada? Vamos pensar agora, então, numa casa muito velha. Pensa numa casa velha. E dentro dessa casa tem cupim. Dentro dessa casa, a escada está cheio de buraco, e tem goteira no teto, a porta lá dentro você mexe e ela fica fazendo aquele barulhinho, né? Parece aquelas casas mal assombradas. Existe casa mal assombrada? E aí tem também isso, mas você precisa fazer o quê? Eu preciso vender essa casa.
E as pessoas têm que passar na frente dessa casa e têm que ser atraídas por essa casa, para comprar essa casa. Então o que você faz? Você compra aquela tinta brilhante, cal não, aquela tinta brilhante, e você pinta toda aquela casa, a frente da casa, e aquela casa fica brilhando. E aí o telhado que está todo quebrado, as 2 primeiras fileiras de telha, você pinta ela de vermelhinha, dá uma ajeitada. Aquela janela que está torta, você endireita, amarra um barbante por dentro para ninguém ver por fora. E aí o camarada passa, olha aquela casa e fala assim: é a casa dos meus sonhos. E aqui, aqueles que já passaram por algumas primaveras vão lembrar daquele filme Um Dia a Casa Cai. Só quem tem mais de 20, que tem mais de 15 lembra desse filme, tá? Era um tempo que ainda era aquela fita grandona e você ia girando manualmente, brincadeira. Então, por quê? E o camarada entra na casa e quando ele percebe na casa, a casa é uma desgraça. Tudo caindo, cai a escada, cai a banheira. Tá, voltando. O que é um crente de fachada? Vou ajudar. Imagina uma casa que você quer vender. O crente de fachada, então, é aquele que põe uma fachada. Então ele pinta-se de crente, arruma o telhado de crente, né? Coloca até uma iluminação de crente. Existe isso aí, iluminação de crente? Mas na hora que você entra, aquele crente é só de fachada. Pois bem, para você que está anotando, o nosso propósito hoje é dizer que devemos ter cuidado com a religiosidade tradicionalista que prioriza os comportamentos externos, mas sem considerar as reais motivações, o que em muitas das vezes foge do princípio de adoração ao Senhor. Conseguiu anotar? Então tá bom, eu vou dizer novamente. Devemos ter cuidado. Olha aí, presta atenção, aprenda, hein? Ter cuidado, cuidado com o quê? Com uma religiosidade tradicionalista, ou seja, baseada em tradições, que faz o quê? Que prioriza essa religiosidade, ela prioriza o quê? Os comportamentos externos, vírgula, anota aí, mas sem considerar as motivações, o interior. E o que muitas vezes faz o quê? Foge do princípio de adoração ao Senhor. Ou seja, o camarada pensa que está adorando, mas ele está vivendo uma religiosidade tradicionalista. Tudo bem? Agora todo mundo anotou, né? Não anotou? Eu mando PDF então. Ou então, na quarta-feira você assiste lá no YouTube e você vai poder enxergar ou visualizar essa mensagem. Só lembrando, se você, como nós estamos estudando versículos por versículos, e você, eu perdi as outras mensagens. Procura o Heron ou o Renan, chega com um pendrive, bom, tá? Sem vírus, e ele vai então, pode passar para eles, tá? As mensagens de Marcos capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 56. E aí, o 7 você não disponibiliza, que ele tem que estar aqui. Tudo bem? E aí você vai acompanhando, vai lendo novamente. Muito bem. Nós vamos entender esse texto em 2 momentos. Vamos dividir em 2 momentos. Primeiro nós vamos ver a ação, a acusação, o equívoco aqui dos líderes religiosos da época. E depois nós vamos ver a reação e o ensino de Jesus, né? Como o ensino de Jesus trazendo a verdade, o princípio correto aqui. Então, vamos lá, versículos de 1 a 5. E aqui, o primeiro momento, então, é a averiguação e acusação do comportamento dos discípulos de Jesus. Acharam aí versículos, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Todos acharam? Então vamos ler.
Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Daí você pode ver que você tem um parênteses, e aí diz assim: os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes lavar, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. E então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Então, nós temos aqui, no primeiro momento, uma confrontação, uma averiguação do que está acontecendo com Jesus, certo? Então, versículo 1 e 2, temos a identificação daqueles que estão questionando, aqueles que estão, os inquisidores aqui de Jesus Cristo ou dos seus discípulos. Por isso que eles dizem assim: os fariseus, eles vêm de Jerusalém, e aí eles vêm para fazer o quê? Avaliar os ensinamentos de Jesus. Talvez a sua Bíblia está escrito aí, mestre da lei, ou outros, tá, líderes religiosos, depende da versão que você tem, ou fariseus. Então vamos entender um pouco quem são esses dois grupos citados aqui. Os escribas ou mestres da lei, eles eram o quê? Especialistas no quê? Em lei. Mestres da lei, né? E eles estudavam, interpretavam e ensinavam a lei. Isto é, o Antigo Testamento. E eles transmitiam para a sua própria geração, né, as tradições, que era passado, então, de geração em geração. E tinha sido transmitida, né, com respeito a essas interpretações, a aplicação da lei, ia passando de geração em geração, essas tradições. E agora veja, os rabinos mais famosos, né, os veneráveis rabinos aqui, eles eram muito, mas muito respeitados, o que eles diziam sobre a interpretação da Bíblia. Agora, e os fariseus? Os fariseus eram aqueles israelitas, um grupo de israelitas, que tentavam fazer com que as pessoas acreditassem que eles estavam vivendo, ou pelo menos queriam, né, viver de acordo com o ensinamento dos escribas, dos mestres da lei. E naturalmente, muitos desses fariseus, eles eram escribas, mestres da lei. Então você tem esses grupos, né? E agora o que nós temos? Essa turma, eles vêm de Jerusalém. Então nós temos aqui uma vinda de um grupo de mestres da lei, líderes religiosos aqui, e ela tem um caráter oficial. Essa visita era como se fosse um processo de cassação dos direitos de ensino de Jesus Cristo. Porque muitos acreditavam que Jesus Cristo era um mestre, um rabino. E que agora ele estava tendo discípulos, ele estava trazendo ensinamentos, Então vamos ver quem é esse. Quem é esse mestre? Qual é o ensinamento deles? E logo que eles chegam, o que acontece com esse grupo? Eles constatam que os discípulos desse mestre fazem o quê? Comem com as mãos impuras. Não precisaram nem pesquisar muito, né, pelo jeito, né? Chegaram lá, não, já temos uma acusação aqui, vamos abrir um processo, né? Os advogados já ficam até felizes, né? Então, agora vejam, quando eles percebem isso nos discípulos, o foco aqui não são os discípulos. Quem é o foco? O mestre. O discípulo faz o quê? O que o mestre ensina, o que o mestre manda, o que o mestre fala, vai por esse caminho. Então, eles olharam os discípulos e perceberam que eles estavam comendo com mãos impuras, e agora, quem é culpado?
Os discípulos? Quem? O mestre. E eles estavam lá, eles não estavam preocupados com os discípulos, até porque era comum, principalmente na Galileia, muitos não respeitarem nada as tradições, né, dos judeus. Mas por que eles não abriam, vamos brincar aqui, processos? Porque esses muitos da Galileia não se intitulavam, não eram reconhecidos como mestres. Agora Jesus, ele está pegando esse reconhecimento. Lembra, se vocês lembram lá dos capítulos anteriores, multidão já estava seguindo a Jesus. Quando um discípulo, então, comete erro, quem que é desonrado, desqualificado? O mestre. Em suma, os discípulos de Jesus estavam quebrando essa tradição ensinada pelos mestres mais reconhecidos. Eles estavam quebrando isso, e assim como pode Jesus ser um mestre e seus discípulos não seguirem a tradição antiga. Daqui a pouco eu vou explicar sobre tradição, quer dizer que passa, né? Mas é uma tradição, só para adjetivar mais ainda, uma tradição antiga dos melhores mestres. Que mestre é esse? E aí então nós temos a explicação. É interessante que você vai ter, entre parênteses, significa o quê? Que nem todos escritos você encontra isso. Agora, por que Marcos, nós percebemos que está lá em Marcos? Porque o público dele não era, eu falei no começo, judeus. Então ele explica o que significa essa tradição. E aí nos versículos 3 e 4 ele mostra: os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, e olha só como cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. E o versículo 4, quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. Pode estar morrendo de fome, eles não fazem isso. E observam muitas tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Agora veja, então Marcos, ele faz questão de deixar registrado a tradição exigida por esses líderes. E aí então, como eu disse, tradição dos antigos ou líderes religiosos, tinha muito, mas muito peso. E cada vez mais forte no judaísmo. Até ter mais valor do que a própria Escritura. O que um rabi ensinava, e dependendo se é um rabi de peso, era mais importante do que a lei que estava escrita lá. Estava acontecendo isso. E eles diziam que tal tradição, ela vem desde Moisés, e vem antes mesmo do escrito, porque a tradição era feita como? Oral, falando. Então a palavra tradição, aqui ela significa aquilo que foi passado de uma geração para outra geração e vai continuando, por isso que é tradição. Agora, a religiosidade dos antigos, essas tradições, elas tinham se tornado o alicerce, e olha só o termo, inatacável do judaísmo. Eu vou usar uma forma bem simples de explicar no nosso contexto. Você fale de quem você quiser, mas não fale da minha mãe. Já viu isso? Aqui era o contrário. Fale o quanto você quiser da minha mãe, mas não fale da tradição. Ela não poderia ser atacada. E cada vez mais os fariseus, eles se tornaram os protetores, os guardiões dessa tradição. Agora, sabe o que é mais interessante? É que essa tradição você não encontra nas Escrituras. Lavar as mãos de forma como um cerimonial não está nas Escrituras. Então de onde eles tiraram isso?
Quero ler alguns textos para vocês. Olha só, Êxodo capítulo 30, versículos 17 a 21, eu vou ler bem devagar. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze, para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia, toda vez que entrarem na tenda do encontro. Terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morra. Esse é o decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes, geração após geração. Então, Êxodo capítulo 30, versículos 17 a 21. A lei aqui, ela prescrevia sim lavar as mãos, para quem? Para que os sacerdotes, antes de ministrarem, ou mesmo entrar ali na tenda de reunião. Era para todo mundo? Não. Outro texto para vocês. Olha só esse aqui. A lei também dizia que, em caso de se encontrar uma pessoa assassinada e fosse impossível determinar com certeza quem foi o assassino, os anciãos da cidade mais próxima de onde se encontrou o morto deviam levar uma novilha que ainda não havia sido colocada para trabalhar ou que nunca havia puxado um jugo para um vale de torrente em que corresse água, e ali quebrar a nuca da novilha. Depois disso, os anciãos deviam lavar as mãos sobre a novilha, denotando a sua inocência com respeito ao assassinato. Deuteronômio capítulo 21, versículos de 1 a 8. Não tem nada a ver de você lavar a mão para poder? Entenderam? Outra coisa. Segundo a lei, a pessoa era considerada impura se fosse tocada por alguém que tivesse um fluxo de sangue e que não tivesse então lavado as mãos. Levíticos capítulo 15, versículo 11. Contudo, teria outros textos, mas contudo, não encontramos nada prescrito na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre não comer sem lavar as mãos. Isso era então uma tradição, a tradição dos antigos. Então, muitas pessoas na Palestina não se importavam com os fariseus, mas por causa que Jesus estava tendo muitos discípulos, eles precisavam arrumar um argumento contra Jesus, e eles vão achar aonde? Na tradição. Sabe por quê? Porque Jesus cumpriu a lei na sua íntegra, sua integralidade em tudo. Eles iam conseguir achar alguma falha em Jesus, olhando para as Escrituras? Não, porque falhar na lei, ou quebrar a lei é o quê? Pecado. Jesus pecou? E aí então, você encontra a reprovação desses homens em relação a Jesus. No versículo 5, você tem aqui uma reprovação que serve como acusação de desobediência dessa tradição. Versículo 5, então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Os fariseus aqui, eles estão fazendo uma denúncia, e também eles exigem que os discípulos de Jesus observem as tradições dos antigos aqui. Essa lavagem, né, ritualística de mãos. Os fariseus estão acusando os discípulos de caminharem no sentido oposto do que é correto. Eles estão falando: você está fazendo a coisa errada. Quando
É interessante que o texto, assim, quando eles voltam da rua, ou aí pode ser uma tradução para mercado, né? Mas por ser um lugar de muitas pessoas, e os fariseus acreditavam que poderiam ter sido encostados por um gentil, né? Sem perceber, por isso eles lavavam a mão antes de comer, devido a essa purificação das mãos. Agora pense, eles se tornavam impuros se uma pessoa que estivesse com o quê? Com fluxo. Já aumentaram. Era para os sacerdotes, não, agora é para todo mundo. Então, meus queridos, devemos tomar cuidado de não fazer de costumes antigos princípios bíblicos. Colocando o costume ou a tradição na frente da palavra de Deus. Note que não estamos falando de oposição à palavra apenas, mas dessa troca, ou de agregar, somar. Sabemos que a tradição é boa sim, existem tradições boas, mas não é a palavra de Deus que deve ser moldada às tradições, mas o quê? As tradições. Por exemplo, olha só, nós temos o pessoal que canta aqui, não tem? Eles têm uma tradição, sabia? Todo domingo, quem vai cantar nessa área, eles têm que estar antes para orar. E se o camarada não chega para a oração? Ele está impuro. Ele não pode tocar, mas não está impuro não, né? Esse impuro, corte da fita aí, meu amigo. Mas ele não, né? Por quê? Temos esse conceito. É um costume. Está isso na Bíblia? 11º mandamento. Quando chegar na casa do Senhor para cantar e tocar e não participar da oração, não poderás. Não tem isso. Mas é um costume, uma tradição que vai passando. E é boa. Mas isso não avalia a salvação de uma pessoa. Isso é apenas um costume nosso, da nossa igreja. Devemos ter em mente que tudo que fazemos ou deixamos de fazer servirá para mostrar alguma coisa, para evidenciar alguma coisa. E no nosso caso, temos costumes e tradições para mostrar quem? Deus e sua santidade. Então vamos lá. Agora olha só. Atualmente, os discípulos têm sido acusados também pelo oposto. Como assim? Muitos cristãos não suportam tradição. Inclusive não respeitam a tradição. E temos que levar em consideração a tradição. Se a tradição não é algo contra as Escrituras, não engessa a evidenciar o Senhor, por que não você manter tradição? E olhando para o texto, Jesus ele não simplesmente está falando assim, você não deve ter tradições. Ele está condenando uma tradição aqui dos judeus humanistas, e que falam que, como ele vai chamar agora daqui a pouco de fingida, hipócrita, que fala que está levando ao Senhor, mas não, afasta do Senhor. Porque quando nós falamos de tradição, olha só alguns versículos. 2 Tessalonicenses 2,15 diz assim, ó: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Põe lá, 2 Tessalonicenses 2,15. Se você olhar, virar a página ali no capítulo 3, versículo 6 de 2 Tessalonicenses, diz assim, ó: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós. Ele está falando, ó, o cara está fugindo do que é nosso costume, do que representa. 1 Coríntios 11:2, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições.
exatamente como eu as transmiti a vocês. Então, estão percebendo? O que nós estamos falando? Por exemplo, então não vamos mais orar antes do culto, a equipe de louvor, por quê? Porque isso é uma tradição e tradição deve ser. Isso não. Até porque a tradição, ela mantém grupos numa estabilidade. Quando some a tradição, tudo fica instável. E aí começa a se tornar cada vez mais, o que aparece a gente vai fazendo, e aí você se envolve nisso, naquilo, e nem sabe o que está fazendo mais. Então, como nós vemos e veremos, Jesus, ele está condenando aqui a incoerência dos líderes religiosos que colocavam a tradição humanista aqui desses judeus, e não o ensino da lei, da palavra de Deus. E aí eu pergunto, como você tem vivido? Segundo uma tradição bíblica, correta, ensinada, e que nem nós falamos aqui, sobre santidade, não vamos no cinema lá em 1950, agora hoje você pode ir no cinema tranquilo, desde que você também veja o que você vai assistir. Mas como que é aquele que dá a censura lá? Acima de 16, não tem problema, mais 16. Não, a censura é o Senhor. Como nós temos vivido? Segundo essa tradição da Bíblia, ou tradições impostas por homens devido ao pensamento, e é por homens, é humanista, dessa época. Por exemplo, eu disse, hoje tudo que destrói tradição é bom. Mas qualquer coisa que não destrua a tradição, isso é tradição. Isso é tradição, eu não quero. É nosso pensamento hoje. Vivemos numa época de desconstruir qualquer coisa. Então nós temos a acusação, temos esses homens. O que Jesus faz? Qual é a reação? E agora, no nosso segundo momento, nós percebemos a reação e a resposta, o ensino de Jesus. Lá nos versículos 6 a 8, nós vemos logo de cara, Jesus repudiando essa religiosidade, desses líderes. E aí, olha como que ele começa, versículo 6. E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Eu fico imaginando se a gente falar isso hoje para uma pessoa, nós não vamos ser bem recebidos, Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que os judeus, eles, além de, ele vai provar a contradição deles, a incoerência deles, mas que aqueles homens estavam exaltando Deus em alto e bom tom, só que só da boca. Porque o coração deles estava onde? Distante. Distante. Lembra a casa de fachada lá? E aí isto revela que eles viviam apenas as tradições. No nosso caso, vamos colocar só as regras. Mas essas regras em nada evidenciam o princípio. Jesus está dizendo que, também é interessante quando ele fala de Isaías, que isto aconteceu com o povo de Deus lá no tempo de Isaías, e que agora também estava acontecendo no tempo dele. E aí, se eu tenho liberdade, eu digo, e também acontece hoje. Então, parece que existe entre o povo de Deus contradições, onde as pessoas são tentadas a viverem pelas tradições, mas longe, muito longe
dos princípios do Senhor. Então é um exaltar o Senhor de boca, mas não de coração. O termo hipócrita aqui, utilizado, ele expressava uma pessoa que esconde ou tenta esconder suas intenções reais, sob uma máscara de virtude simulada. Vamos melhorar isso? Ele está dizendo que a pessoa é fingida. Essa geração se diz preocupada com a forma que adora, não é? Obedece a Deus, é isso. Mas a verdade é que eles estão mais preocupados com os conceitos dos homens. No caso aqui, os fariseus estavam preocupados em destruir a Jesus. Essa era a motivação deles. Lembra que eles foram até lá para quê? Para achar alguma falha em Jesus. Eles não estavam lá, você não obedece a Deus, você não é de Deus. Não, eles estavam preocupados em destruir Jesus. Em vez da preocupação com uma adoração legítima, genuína. Não, vamos tirar Jesus porque ele não está adorando a Deus. Não era essa a preocupação. A preocupação vamos tirar Jesus porque ele está tomando os nossos discípulos. Ele está condenando o que nós ensinamos. A preocupação deles, no fim das contas, era com quem? Com eles mesmos. Assim, a adoração desses líderes a Deus, o texto nos mostra que é o quê? Inútil. Pois a motivação do coração deles estava errada. Agora, vamos aproveitar e aplicar isso nos nossos dias, para nós, vamos aplicar agora. Será que a nossa adoração aqui, agora, nesse prédio, nesse auditório, está sendo útil ou inútil? Você está aqui por quê? Eu estou pregando aqui com qual motivação? Acabamos de cantar aqui, você cantou por quê? O nosso louvor não é simplesmente que ele vai nos trabalhar, não, o louvor é o expressar, é um derramar de tudo que Deus é na minha vida. Por que você está aqui hoje? Por que eu estou? O que nós estamos fazendo aqui? Está sendo útil ou inútil? Porque se for simplesmente religiosidade, se for simplesmente eu estou aqui porque eu acostumei, se é simplesmente porque eu sei que isso é o correto, mas não tem nada a ver com Deus, ou estamos perdendo o nosso tempo. Os versículos 9 a 13, sabe o que Jesus faz? Ele revela essa incoerência, dessa religiosidade desses líderes religiosos, desses mestres da lei e fariseus. Olha o versículo 9. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse, e ele vai usar, olha só, bem o que os judeus gostam. Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês a desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa.
Vocês são incoerentes, Jesus está dizendo. Jesus, ele não deixa essa acusação feita aos seus discípulos, e que ele é o objetivo, ele é o alvo, ele não deixa essa acusação sem resposta. Para os líderes religiosos em questão, obedecer à tradição, ou obedecer o mandamento de pai e mãe, honrar pai e mãe, era um dos principais. Mas obedecer à tradição humana era prioridade do que obedecer os mandamentos do Senhor. Parece que eles tinham um pezinho de brasileiros, porque eles arrumavam um jeitinho para desobedecer os mandamentos através desses conceitos, dessas tradições. Ou seja, era bem claro que eles deveriam honrar o pai e a mãe, e entre outras coisas, honrar pai e mãe é sustentar o pai e a mãe na sua velhice. Entendeu aí, Guilherme? Só para ficar, vai que... Gigi. Honrar pai e mãe na sua velhice, dar o que é necessário. Mas sabe o que eles faziam? Os judeus se utilizavam do juramento de retenção, que é chamado aí Corban. Este juramento fazia que tal coisa deveria assumir um caráter de sacrifício. Porém, o objeto, aquilo que eles falaram que assumiu como um caráter de sacrifício, não precisava realmente ser entregue ao templo. Sabe o que significa? Isso é para o Senhor, mas você não precisa entregar no templo, você pode usar você. Isso aqui você tem que ajudar seu pai tá... Não, isso aqui eu entreguei para o Senhor, ó. Sacrifício para o Senhor. Não pode. Então você está desimpedido de obedecer o mandamento do Senhor de honrar pai e mãe. Ou seja, você não encontra esse juramento de retenção nas Escrituras. Dessa forma, é óbvio. Os líderes aqui em questão, então, eles estavam brincando com a lei. Eles ensinavam que tinha uma forma de evitar a regra. Devia ser advogado esses caras. Não, Elton. Eles estavam invalidando a palavra de Deus. Olha só, eu vou usar um exemplo bem bobinho para explicar como a tradição hoje, e não uma tradição religiosa, uma tradição ímpia, perversa, atrapalha o ensinamento das Escrituras. Quer ver? Olha só que legal. As Escrituras diz que se um homem olhar para uma mulher com pensamento impuro, ele já fez o que com ela? Oi? Já adulterou, ok? Tá entendido? Então nós não devemos ficar pensando ou olhando isso, ok? Tudo bem? Qual que é o costume hoje ensinado desde pequeno para os meninos? Tá vendo aquela gatinha ali? Aquilo ali é padrão, vai perder essa... E dependendo se o pai for muito ímpio, perverso, já está na hora de você virar homem, vou arrumar uma namorada para você. E vai estimulando o camarada a fazer o quê? E aí se ele é mais perverso ainda, nós vamos iniciar a sua vida sexual, levando num lugar onde tem mulheres que são prostitutas. Você acha que não existe isso na nossa cultura? Sim ou não? Talvez nós, cristãos, evangélicos, fugimos disso. Mas é comum aí afora. Mas agora, fiquem boquiabertos. Será que esse pensamento, talvez com uma roupagem um pouco mais, entre aspas, santa, não é ainda ensinado para os nossos meninos? Só para você pensar. Eu não vou mais falar sobre isso.
E aí o Senhor Jesus diz que eles estavam invalidando a palavra. Não, esse negócio de ficar olhando para a mulher, você é homem, rapaz, para com isso aí. Ainda mais nos dias de hoje, que esse negócio de ideologia de gênero, você é homem. E estamos invalidando a palavra de Deus. Você não tem que olhar. Pensamento malicioso. Você já está pecando. Aqueles que deveriam levar o povo a entender e obedecer os mandamentos de Deus eram justamente os que estavam afastando o povo dos mandamentos de Deus. E, logicamente, de Deus. E aí, para a gente caminhar já para o encerramento de todo esse nosso estudo, Jesus ensina o princípio correto, versículos 14 a 16. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto, não há nada de fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro, pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele chama todos, na hora que ele faz aquela acusação, então eu não sei se os mestres, os líderes aqui estão falando, Jesus, a gente quer falar com você, você está... Daí ele pega e fala assim, chama todos, ouçam-me aqui. E ele diz... ele discursa que o princípio eterno, a palavra do Senhor, o mandamento, ele revela isso, e ele diz que o que contamina o homem não é o que vem do exterior, mas é o seu interior. A contaminação que os fariseus estavam acusando, a contaminação por não lavar as mãos lá, Jesus dizia que essa contaminação não vinha de algo externo, mas do interior. E as suas ações, então, as ações do homem revelam, sim, o seu interior. E a motivação, ou desejo, daquilo que você pratica, é tão importante quanto o que você faz. Então, o que está no seu interior? Jesus explica, então, esse princípio com maiores detalhes a quem? Aos discípulos, é a parte final do nosso texto, versículos 17 e 23. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. E olha só novamente a resposta de Jesus. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus, não percebe que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. E ao dizer isso, Jesus declarou, puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então aqui Jesus fica só com seus discípulos, e eles pedem mais explicações, porque eu acredito que, como judeus, eles já deveriam ter ouvido várias vezes esses ensinamentos dos mestres da lei, e aí Jesus expressa toda a sua admiração. Os fariseus, eu estou parafraseando aqui, tá? Os fariseus não entenderem é uma coisa, mas vocês não entendem isso? E aí é uma coisa que deve nos chamar a atenção. Parece-nos que como discípulos, e isso hoje eu estou dizendo, devemos saber os ensinamentos de Jesus. O que é o princípio? O que Jesus mesmo o que Jesus realmente fala, e não o que outros falam, não o que outros homens falam, não o que outros líderes religiosos da nossa época ensinam, mas o que realmente Jesus ensina. O que entra pela boca não contamina o homem, pois isso é eliminado mais tarde, e o texto deixa bem claro. Nenhum alimento, então, tem o poder de tornar o homem impuro. E aí, essa declaração de Jesus, né, ele disse, né, que todos os alimentos, não, são puros todos os alimentos. Isso mostra a divindade até do Senhor Jesus. Na hora que ele é narrado aqui, não é, nós aprendemos que não pode comer carne de porco lá, olha só. Jesus está falando, não é assim que funciona.
Então ele mostra superior, ele mostra Deus. E aí existem outras coisas que existem hoje, como guardar isso ou guardar aquilo, ou não fazer isso ou fazer aquilo, mas a Bíblia não mostra isso. E se você não fizer isso ou aquilo, você não vai para perto de Deus. Mentira! Porque se dependesse de nós e das nossas obras, nunca chegaríamos perto do Senhor. Não há o que? Justo, nenhum sequer. Todos nos tornamos o que? Inúteis. As nossas obras não nos levam para perto do Senhor. O que nos leva para perto do Senhor, sabe o que é? A graça do Senhor em nossa vida, a ação do Espírito Santo regenerando a nossa mente, e sim, muda a minha mente, agora eu tenho um modo de viver diferente. E aí então, Jesus ele mostra toda a fonte de impureza que existe por aí. E onde é essa fonte? Adivinha? Coração. E ele vai falar dos maus pensamentos, a imoralidade, homicídio, adultério, cobiça, de tudo que nós percebemos. Vem da onde? Do coração. Fazemos o que fazemos por causa do nosso coração. E por causa desse coração mau, enganoso, corrupto, que nos tornamos incapazes ou inapropriados para adorar o Senhor. Impuros. Devemos olhar para o nosso coração. Lá é a fonte de todo mal. E talvez fazemos como Davi. No Salmo 26 ele diz: sonda-me, Senhor, e prova-me, e examina o meu coração e minha mente. Em Jeremias 17:10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, a verdadeira contaminação de tudo o que nós fazemos, não é do externo, mas é do nosso coração. Então, se eu estou cantando agora, está contaminado esse meu louvor? Se estiver contaminado, de onde que é a fonte? Eu entregar a cesta básica lá, pode ser para adoração e pode não ser. Eu estou falando de coisas boas, tá? Eu ser um camarada limpinho, bonitinho, honestinho, tudo continho aí. Pode ser coisas que não agradam o Senhor. E onde é a fonte de estragar tudo isso? Esse coração meu, esse seu coração. A verdadeira contaminação, então, meus irmãos, é espiritual e não física. E aí eu tenho que terminar da seguinte forma: como está o seu coração? Que tipo de crente você é? O crente de fachada? Porque lá o seu coração contaminado, todas essas maldades. E por quê? Porque não foi restaurado, porque não foi alvo da ação de Deus? Ou devemos realmente ser gratos, amar o Senhor, louvar o Senhor, expressar tudo, porque Ele nos resgatou de nós mesmos. Ele nos resgatou, tirando esse nosso coração pecaminoso. Ainda temos a natureza pecaminosa, não é isso que eu estou dizendo, mas esse coração que é escravo do pecado, Ele nos regenerou, e hoje nós podemos dizer sim para adorar o Senhor. Podemos dizer sim para os princípios do Senhor. Então, meus queridos, o que mais tem hoje em dia são homens ensinando conceitos de homens e afastando do Senhor muita gente. Homens que, como esses mestres da lei, com a função de ensinar o povo sobre a vontade de Deus, ensinam sobre conceitos humanistas.
devemos conhecer os princípios do Senhor, para sabermos que esses princípios nos levam à adoração, e não qualquer outra coisa que vai nos tornar impuros, mas o nosso coração. Por isso devemos conhecer o que Jesus fala de todos nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos gratos por o Senhor deixar a sua palavra registrada para nós, e assim não necessitarmos, Senhor, de conceitos, filosofias, ou de uma religiosidade humanista. Mas temos, ó Pai, os seus princípios, e acreditamos que o seu Santo Espírito nos capacita na interpretação deles, no entender a sua verdade e nos guiar a fazer a sua vontade. Então, obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado por esse tempo que nós temos de estudar a sua palavra, de averiguarmos, Senhor, o nosso coração, de confrontá-lo, Senhor, de examinar esse nosso coração à luz da sua verdade, à luz da sua palavra. E como Davi, Senhor, rogamos que o Senhor examine o nosso coração. Transforme, Senhor, cada vez mais o nosso coração. Purifica, ó Deus, esse nosso coração, para que o nosso viver, o nosso falar, as nossas atitudes, os nossos pensamentos sejam de adoração a Ti. Obrigado, ó Pai, então, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.